Boa tarde, meu nome é Júlia e meu trabalho é sobre a validação da metodologia de PCR digital para detecção de mutações em câncer de cólon e pulmão. O câncer é um problema que afeta o mundo todo. É extremamente incidente e com uma alta taxa de mortalidade. Segundo dados recentes, publicados pela Organização Mundial da Saúde, uma em cada 6 mortes está associada a essa patologia. Existem vários tipos de cânceres. Eu fiz uma busca na literatura para verificar os dois mais incidentes e com a maior taxa de mortalidade. E eu encontrei o pulmão e o colo retal. São os que mais matam e os mais incidentes em ambos os gêneros. E grande parte desse impacto no índice de mortalidade está associado ao diagnóstico. Vários artigos demonstram que o diagnóstico precoce ele pode reduzir o índice de mortalidade. Saiu um artigo em 2016 que ele demonstrou que o diagnóstico precoce pode aumentar em até 5 anos a sobrevida do paciente. Além disso, é mais barato tratar pacientes em estágios iniciais do que pacientes que já estão em estágios avançados. E também, quando o diagnóstico ele é feito de forma precoce, a gente tem grandes chances de oferecer ao paciente o tratamento curativo. Quando já está bem avançado, na maioria das vezes, a única opção é o tratamento paliativo. Pensando nessa questão do diagnóstico, hoje em dia, o padrão ouro para diagnosticar essa doença é a biópsia de tecido. Embora ela seja considerada o padrão ouro, ela apresenta algumas limitações. É um método invasivo, demorado, e a sua principal desvantagem é que você analisa um fragmento de tecido. Então, você verifica as mutações presentes nesse fragmento e não num tumor como um todo. Hoje em dia, um método emergente e bem promissor é a biópsia líquida. A biópsia líquida consiste em detectar biomarcadores tumorais em fluidos corporais. Dentre esses fluidos, o que mais vem recebendo destaque é o sangue. E dentre os biomarcadores, o que vem recebendo destaque é a CTC e o ctDNA. CTC é célula tumoral circulante, ou seja, as células elas podem se desprender do tumor primário e cair na corrente sanguínea. E ctDNA é fragmento de DNA tumoral circulante. Conforme o tumor vai crescendo, algumas células elas vão morrendo e liberam esses fragmentos tumorais de DNA para a corrente sanguínea. A quantidade desses biomarcadores ainda não está bem estabelecida. Estima-se que a concentração de ctDNA ela varia de acordo com a localização do tumor e também em relação ao estágio. Quanto mais avançado, mais abundante tem. E a CTC estima-se que é uma CTC para cada 10 bilhões de leucócitos na corrente sanguínea. Como é possível observar, não é muito abundante, são biomarcadores escassos. Por isso, é fundamental utilizar metodologias que sejam extremamente sensíveis para conseguir detectá-los. Dentre as metodologias que apresentam uma boa sensibilidade, recebem destaques. Sequenciamento de próxima geração, ele tem uma ótima sensibilidade, porém a sua desvantagem é que é um método caro. E a interpretação também depende de um técnico bem especializado. O PCR em tempo real também apresenta uma ótima sensibilidade. Porém, ele tem como princípio fazer uma quantificação relativa, ou seja, para ele quantificar a amostra do paciente, ele precisa de um padrão, porque ele faz uma atribuição de valor. E padrões para o setor oncológico são extremamente caros. E, além disso, é uma técnica que precisa de condições extremamente otimizadas. E, por fim, a gente tem o PCR digital, que também tem uma ótima sensibilidade e ele apresenta uma vantagem, porque ele faz uma quantificação absoluta, então dispensa a utilização de um padrão. E ele também é bem tolerante às condições da PCR. Por isso, mesmo que tenha bem definido essas características de desempenho,
Sempre que uma técnica ela vai ser instalada na rotina, é fundamental você provar essas características e que ela produza resultados confiáveis. Por isso, o objetivo do meu trabalho é fazer a validação dessa técnica. Sempre que a gente vai iniciar uma validação, um ponto-chave é você decidir o seu uso pretendido, né? E está bem claro na literatura que se você encontra uma única mutação presente nesses fluidos corporais, já é um motivo de você fazer um rastreamento radiológico. Por isso, a minha validação ela é do tipo qualitativa. Para fazer essa validação, eu resumi o meu desenho experimental nesse slide. Eu não usei amostras de paciente, devido ao tempo curto do mestrado, não seria possível conseguir todas essas amostras. E eu também não comprei um material de referência ou um padrão, porque eles são extremamente caros e para as minhas mutações não tinha disponível. Então, eu preparei um padrão in-house. Utilizei DNA provenientes de linhagens celulares bem caracterizadas. Toda essa etapa do preparo do padrão ainda são dados que não foram publicados. O foco desse trabalho é mostrar a validação da metodologia do PCR digital utilizando esse padrão preparado in-house. Como a minha validação é qualitativa, aqui nesse slide eu mostro para vocês os parâmetros que eu analisei, que foi a seletividade, o limite de detecção e a robustez, embora seja opcional, ela foi analisada. Bom, a primeira etapa no processo de validação foi a gente verificar se a técnica produzia algum ruído, que seriam os falsos positivos. Então, o primeiro desenho experimental foi testar o limite do branco. Ou seja, o branco da amostra é a matriz sem a mutação de interesse. Eu testo as amostras que não tenham o meu alvo. Em teoria, não é para gerar nenhum sinal, mas a gente sabe que na prática, devido a um ruído da técnica, pode ter sinais positivos que, na verdade, não é positivo, são falsos positivos. Para esse desenho experimental, eu testei 8 amostras sem DNA, que no caso eu utilizei água nuclease free, e 8 amostras que tinha DNA genômico, mas não tinha a presença da minha mutação. E a minha análise estatística foi essa que está demonstrada no slide. Eu considerei o valor de 1,645 baseado no teste T-Student para 95% de confiança. Para o limite de detecção, eu queria ver a menor quantidade que eu conseguia detectar a minha mutação com 95% de confiança. Para isso, eu fiz uma diluição, testando 5 pontos: 1000 cópias, 100, 10, 1 e 0,1. Eu queria ver nessas concentrações qual é o menor valor que eu consigo detectar a minha mutação com confiança. Para o ensaio de seletividade, o objetivo é eu verificar se o meu método ele detecta o alvo na presença de outros analitos. A gente viu que o meu alvo ele está numa matriz cheia de DNA genômico, né? São 10 bilhões de leucócitos. Então, será que o DNA genômico ele afeta a detecção do alvo? Então, nesse desenho experimental, eu preparei 2 grupos. Um grupo, eu coloquei diferentes concentrações de DNA genômico, 1000 cópias, 100 cópias, 10 cópias. E em cada uma dessas concentrações, eu coloquei 10 cópias de mutado. E um segundo grupo, que foi o grupo B, eu não coloquei nada de DNA genômico, eu só coloquei 10 cópias de mutado. Então, 10 cópias era presente em todos os ensaios. O que mudava era a variação do DNA genômico ou não ter DNA genômico. E eu fiz uma comparação para verificar se isso afeta a detecção do alvo. Essa comparação ela foi feita pelo teste T-Student. E, por fim, o ensaio de robustez. A robustez, o objetivo é verificar se pequenas variações durante o experimento, ela pode afetar na detecção do alvo. E as pequenas variações analisadas foram mudanças nas concentrações, mudança de até 10%, devido à utilização, por exemplo, de pipetas não calibradas. Termocicladores, testamos 2 termocicladores diferentes, se isso pode afetar a detecção. E como terceiro parâmetro, a gente testou o tempo de formação.
Se essa amostra ficar um tempo no gelo até preparar a reação de PCR, isso vai afetar? Então, foram esses 3 parâmetros que a gente analisou nesse ensaio. Como resultados, para o limite do branco, na validação utilizando o DNA proveniente da linhagem HCT116, não observamos nenhuma cópia mutada. Então, o limite do branco foi menor que uma cópia por microlitro. Já para a linhagem NCI 116, a gente observou 3 eventos positivos, sendo um nas octuplicatas testadas com água e 2 nas octuplicatas testadas com DNA selvagem sem a presença do alvo. Confrontando esse resultado com uma validação que foi feita utilizando amostras de pacientes, analisando outras mutações, o limite do branco foi de 4 cópias. Foi um pouquinho mais elevado do que o nosso, o que é justificável, né? O nosso, a gente utilizou uma amostra com DNA íntegro. Já esse experimento está utilizando amostras de pacientes que foram fixadas em formalina. Isso tudo pode contribuir para um ruído da técnica. O meu limite de detecção no equipamento foi de 10 cópias. Foi o menor valor que gerou eventos positivos nas 6 replicatas, tanto para validação utilizando o DNA da HCT, quanto para validação utilizando o DNA da NCI. E após a análise estatística, a gente verificou que o limite de detecção para HCT foi 6 cópias e para NCI foram 9 cópias. No experimento de seletividade, a gente observou que não houve diferença significativa na amostra pura, que tinha o alvo, e na amostra que foi colocada diferentes concentrações de DNA genômico. Como vocês podem observar, o valor de P ele é maior que 0,05, comprovando que não há diferença significativa. E isso também concorda com outro resultado de um artigo publicado em 2018, que testou amostras de pacientes também, verificando a especificidade do PCR digital. Então, a gente consegue ver que esse método ele é específico. E, por fim, o nosso ensaio de robustez. Como vocês podem olhar, eu sempre testo o parâmetro normal, que no caso é a concentração de primers e sonda utilizando pipetas calibradas. E o parâmetro alterado. Nesse caso, a gente usou 10% a menos do recomendado pelo kit, porque a gente queria ver se caso você utilizar uma pipeta não calibrada, se isso vai afetar na detecção do alvo. Como termociclador, o parâmetro normal é a utilização de um termociclador mais utilizado no laboratório, que no caso foi o da Biorad, e como alterado, a gente utilizou um outro termociclador, que foi o da Verity. E para o tempo de formação de gotículas, o parâmetro normal é seguindo a linha cronológica, sem a amostra esperar, e como parâmetro alterado, a gente tem deixando a amostra no gelo por 1 hora até fazer o preparo da reação de PCR. Como vocês podem ver, a diferença entre cada parâmetro, ela varia. Mas isso não significa que um parâmetro afeta mais que o outro. A gente fez um delta crítico e aí sim fizemos uma comparação. Como o nosso delta crítico ele é maior que qualquer outro delta, significa que nenhum desses parâmetros afetam a detecção do alvo. Então, a gente pode sim considerar que o nosso método é robusto. Logo, a gente concluiu que, embora essa primeira análise ela foi uma análise bem pré-clínica, né, ainda precisa realizar mais testes de comutatividade, com esses ensaios a gente já consegue demonstrar que a PCR ela é uma técnica específica, ela é uma técnica sensível e robusta. E claro que futuramente é preciso ampliar esses ensaios para que essa metodologia possa ser incorporada na prática clínica.